Aqui, ó. Tá? Então, eu vou começar a aula com a seguinte proposição. Ó, sejam. Tá ruim hoje, né? Porque o pincel tá novo. Então, sejam que o número racional e f de 0 mais infinito em R a função dada por f de x igual a x elevado a q. Qualquer que seja o x positivo, tá? Entendido? Então, essa função está bem definida, né? Que é um número real positivo elevado a um número racional. Vocês já viram que essa definição só faz sentido para a base positiva, quando o número é racional. E nesse caso, essa função, a conclusão é o seguinte, é que a função f, ela é diferenciável com o seguinte, a derivada da f em x é q vezes x elevado a q menos 1, qualquer que seja x positivo. Ou seja, você tem, tá, para expoente racional a mesma fórmula para expoente inteiro, que é a mesma fórmula para expoente natural. Tem a derivada de x4, 4, x3. Então, por esta proposição, quem é a derivada de x elevado a 2/3 vezes x elevado a 2/3 menos 1, tá bom? E a prova de que vale isso aqui para expoente racional é pela regra da cadeia. Prova é simples, ó. Prova, tá? Sejam, todo número racional é a razão de dois inteiros, onde um deles, que é o que cai no denominador, é diferente de zero. Então, você vem, faz o seguinte, ó. Sejam m inteiro e n natural não nulo, tais que o número q é igual a quê? A m sobre n. Tá? Daí, você tem o seguinte, quem é f de x? F de x é x elevado a quê? Tá? Mas será x elevado a quem? A m sobre n. Né? F de x é x elevado a quê? Então, f de x vai ser x elevado a m sobre n. E para x positivo, x elevado a m sobre n, quem é, por definição? É a raiz enésima de x elevado a m. Qualquer que seja o x positivo. Então, meu amigo, eu tenho que essa função f é diferenciável pela regra da cadeia.
Por quê? Porque se o x é positivo, x elevado a m é positivo. Isto é, x elevado a m é positivo. Logo é diferente de zero. Então, pela regra da cadeia, como a raiz enésima é diferenciável em qualquer número diferente de zero, pela regra da cadeia, essa função aqui ela é diferenciável em x, qualquer que seja o x, diferente de zero. Assim, dado x positivo, tá? Pela regra da cadeia, pela RC, que é a regra da cadeia, AF é diferenciável em x com, aí vale a derivada, né? A fórmula da derivada, que eu vou fazer aqui, ó. Vou continuar aqui para você ficar bem claro. Quem é a derivada da f em x? A derivada da f em x vai ser pela regra da cadeia. Olhando para cá, olhando para essa expressão. Então me diga o que vai ser. Vai ser, isso aqui é a raiz enésima da mésima potência de x. Então isso é a derivada da raiz enésima aplicada aonde? Na mésima potência de x, ou seja, isso aqui é 1 sobre quem? N vezes raiz enésima de quem? X elevado a m elevado a quanto? N menos 1. Tá bom? Vezes o quê? Vezes a derivada de x elevado a m em relação a x, que é quanto? M vezes x elevado a quem? A m menos 1. Ou seja, vamos organizar. Isso aqui é m sobre n vezes quem? Vezes x elevado a m menos 1 dividido por quê? Pela raiz enésima de quanto, hein? De x elevado a m vezes n menos m. Acontece que o x é positivo. X elevado a m menos 1 é positivo. Então, em qualquer situação para m e n, isso aqui é m sobre n vezes. Esse termo aqui é a raiz enésima dele elevado a n. Não vou nem desenvolver, vou destacar aqui para você entender, tá? Você concorda comigo? Qualquer número, tá? Qualquer número positivo é a raiz enésima da enésima potência dele. Certo? Sobre raiz enésima de quanto? De x elevado a m, n menos m. Eu já podia ter feito logo a conta, mas isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar m sobre n vezes o quê? Vezes raiz enésima. A razão das raízes enésimas é a raiz enésima da razão. Então aqui fica x elevado a isso, que eu vou escrever como sendo x elevado a m vezes n menos n, tá certo? Tá bom? Sobre quem? Sobre o que já está, que é x elevado a m vezes n menos n. Só que isso é m sobre n vezes divisão de potências de mesma base. Faz o quê? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então eu vou ficar com x elevado a quanto? E dê logo a resposta. M menos n menos isso aqui. Vai cancelar o m menos n com m menos n, vai ficar só o quê? X elevado a menos n mais m. Ou seja, x elevado a m menos n.
Certo? Ok? Entendido? E agora, raiz, está faltando o quê? Raiz NS, o índice da raiz. Mas isso aqui, ó, é M sobre N. E agora usa a propriedade, a definição. Propriedade não. A definição, né? Aqui, a definição de potência com expoente racional. Isso aqui é x elevado a quê? A M menos N sobre quem? Sobre N. Mas isso é igual, olha se está aparecendo aqui, meu querido. Isso é igual a quê? A M sobre N vezes quanto? X elevado a quê? Quanto é que dá essa conta? Dá M sobre N. Dá M sobre N. Menos o quê? N sobre N, que dá 1. Ou seja, quem é o M sobre N? Quem é? É o Q. Então isso é igual a quê? A Q vezes X elevado a Q menos 1. Tá? Ou seja, vamos agrupar direitinho, ou seja, a derivada da f em x, que é Q vezes x elevado a Q menos 1. Isso, qualquer que seja o x positivo, ó. Dado x positivo, a f é diferenciável em x e vale a fórmula. Derivada da f em x é Q vezes x elevado a Q menos 1. Essa fórmula é muito útil na seguinte situação, ó. Tá? Seja f, tá? Ó, tá assim que fica melhor escrito. Para seguinte função, ó. F de x igual a raiz quarta de, ó, raiz quarta de x2 menos 4x a terceira. Tá? Para f de x igual a x2 menos 4x a terceira. Tá? Essa função aí. Se eu for derivar usando a regra da cadeia a partir daqui, do jeito que ela está escrita, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia 2 vezes. Tá? 2 vezes. Mas primeiro observe o seguinte. Quem é o domínio dessa função? Tens. Quem é o domínio dessa função? Fazer isso para essa função para explicar o que vai acontecer. O domínio de f, como é raiz quarta, a raiz quarta só dá definida pelo número... O quê? Não negativo. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou botar aqui, tá? Eu vou pegar, não vou, agora não. Vou pegar e vou botar o seguinte, ó. Vou botar assim. x2 mais 1, tá? A terceira, tá aqui. Tá? Então, para esse caso aqui, quem é o domínio da f? O domínio da f é os reais. O domínio da f é os reais. Tá? O domínio da f é os reais. E, pela regra da cadeia, a f é diferenciável.
Por quê? Porque qualquer que seja o x real, x2 mais 1 é positivo, elevado à terceira é positivo. Então, usando a regra da cadeia, como a raiz quarta é diferenciável em qualquer número diferente de zero, essa composição aqui é uma função diferenciável em qualquer x real. Então, pela regra da cadeia, a função f é diferenciável, tá certo? Pronto. Então, a função f é uma função diferenciável. Queria fazer outra coisa, mas eu tenho que explicar antes. Os outros já tá colocando o carro diante dos bois. Então, vamos com calma. A função f é diferenciável. Agora, para derivar essa função, tá? Se eu for derivar do jeito que está aí, eu vou aplicar a regra da cadeia o quê? 2 vezes. Tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Além disso, você tem o seguinte. F de x eu posso escrever como sendo o quê? x2 mais 1 elevado a quem? A 3/4. Isso você tem para todo x real. Então, para derivar, eu vou aplicar aqui a regra da cadeia. Logo, quem é a derivada da f em x, olhando para cá, fica mais simples, né? Não fica mais simples do que aplicar a regra da cadeia aqui? Por quê? Porque f' de x vai ficar o quê? Vai ficar... Isso aqui é a potência 3/4 de x2 mais 1. Então, é a derivada da potência 3/4, que é por esta fórmula, ó, que é 3/4, vezes o quê? x2 mais 1 elevado a quanto? 3/4 menos 1, vezes a derivada de x2 mais 1, que dá quanto? 2x. Tá? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 3/4 de o quê? De x2 mais 1 elevado a quanto? 3/4 menos 1, quanto é que dá? Menos 1/4. Menos 1/4. Vezes 2x. Que eu ainda posso escrever da seguinte forma. Ó. Esse menos 1/4 vai para o denominador. Então fica 3/4 vezes 2x, simplificando, ficará o quê? 3/2 vezes quem? Vezes x, dividido por quê? Pela raiz quarta de x2 mais 1. Lá, isso, qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real, vai dar isso aqui. Tá? Porque vai para o denominador e fica 1 sobre x2 mais 1 elevado a 1/4. E quanto é isso? É raiz quarta de x2 mais 1. Vocês entenderam? Fica mais simples do que aplicar a regra da cadeia o quê? 2 vezes. Eu aplico a regra da cadeia apenas uma vez. Tá? Vamos ver outra, ó. Para. Todos entenderam? Todos entenderam? Vamos continuar. Para g de x igual a quê? Igual a